Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação do jornalista Frank Valverde. Na pauta do programa de hoje, o papel social da vacinação. Uma pesquisa do Datafolha revelou que a adesão às vacinas contra a Covid-19 atingiu um nível recorde, chegando a 94% da população. Ainda assim, a falta do imunizante em algumas cidades e a propagação de informações falsas colaboram para um cenário de medo e insegurança. Para refletir sobre o assunto, nós vamos receber o professor Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. O professor Paulo Saldiva, ele é titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Eleutério Galvani, da Rádio ONU, direto de Nova York, e os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com Frank Valverde. Bom dia, professor Luiz Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, professor Paulo Saldiva, é um prazer participar do Brasil Cidadão. Bom dia a todos os ouvintes. Professor Paulo Saldiva, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, é a segunda vez que o senhor está aqui já. É para ver se eu aprendo, né? Então, Seja muito bem-vindo. Vamos ver, é importante esses atos digamos, de compaixão e de apoio, mas é um prazer, para mim, é sempre grande. Muito obrigado por estar aqui, por vocês me convidarem. Apesar das variantes e da rápida disseminação da Covid-19, os sommeliers da vacina vêm se popularizando pelas UBSs, as unidades básicas de saúde do país. O termo se refere a pessoas que tentam escolher das 4 vacinas disponíveis antes de tê-la sido aplicado no braço. A tentativa de escolher a vacina, contudo, é baseada em informações desencontradas ou falsas. Professor Paulo Saldiva, faz sentido tentar escolher vacina num momento como agora? Nenhum, porque ele pressupõe esse pensar, além dos problemas de cidadania, de querer sempre ficar com o melhor, sim, essa dissolução do plano social. Não adianta não adianta um país se vacinar inteiro, nem que vocês vão sair só para ter uma ideia. Se um país se vacina inteiro e o resto do mundo não, vai aparecer uma nova variante que vai chegar no país dele. Isso em grandíssima escala vai acontecer com você. Se todo mundo não tiver vacinado, o vírus vai continuar circulando, a imunidade, seja conferida por uma infecção prévia ou pela vacinação, pode servir como estímulo para que o processo de seleção natural façam com que as variantes mais aptas a reinfectar peguem as pessoas que já tiveram doença ou que já foram vacinadas contra ela. Em Manaus, por exemplo, na segunda onda, os estudos sorológicos nos bancos de soro de plasma existentes mostravam que cerca de 30% das pessoas que pegaram Covid na segunda onda foram provavelmente casos de reinfecção, quando surgiu a variante P1, né? Também hoje chamada de variante Gama, né? Então, ou seja, a solução só vai, tanto em nível nacional quanto em nível planetário, ela vai melhorar no momento que o número de cópias virais deixar de ser feito e, consequentemente, dê menos chance para que, por processos assim, aleatórios, surjam variantes mais adaptadas frente ao nível de dificuldade que o vírus tem para se encontrar nas pessoas que já foram imunizadas. É a mesma coisa, mal comparando, com a resistência das bactérias aos antibióticos. Quando você impõe uma dificuldade com uma bactéria, ela encontra um jeito de sair e, consequentemente, compartilha riscos demais e passa a ser a cepa dominante. Professor Luiz Carlos, faz sentido a gente escolher uma vacina no momento que a gente vive hoje?
Não, certamente que não, né? As pessoas... Primeiro que nós não temos nem vacinas em quantidade suficiente para colocar nos braços aí de 70%, 80% da população brasileira. A população não deve ter o entendimento de que a eficácia das vacinas, aquele valor percentual, né, que foi mostrado nos estudos clínicos de fase 3, eles servem, por exemplo, para qualificar uma vacina frente à outra. Então, vacinas não têm gripe, né? Não tem grife, perdão. Essas vacinas elas foram testadas em diferentes populações, com diferentes recortes de estudo, com diferentes características étnico-raciais, diferentes populações, em diferentes momentos, inclusive com outras variantes do vírus circulando. Cada uma delas tem uma eficácia diferente, mas a população precisa entender que o conceito de imunização ele é coletivo. Ele depende de uma alta adesão da população, uma campanha de vacinação em massa, para que a gente possa efetivamente reduzir a gravidade da doença, né? Com uma diminuição sustentada dos casos de internação, dos óbitos. Essas vacinas elas foram desenvolvidas com o objetivo de diminuírem internações, de diminuírem casos graves, de diminuírem óbitos. Elas não foram desenvolvidas com o objetivo de serem esterilizantes, ou seja, no sentido de evitar, por exemplo, que a pessoa pegue a Covid. As pessoas podem pegar Covid, podem ser infectadas se tiverem contato com o vírus, mesmo sendo vacinadas após a primeira ou a segunda dose. Mas o grande legado dessas vacinas é que elas reduzem hospitalizações e mortes. Então, nós precisamos, né, como o professor Saldiva falou, nós precisamos vacinar todas e todos o mais rápido possível, ou com as 2 doses, ou com uma dose, né, da vacina da Johnson, da Janssen, que chegou aqui, porque nós só estaremos protegidos mesmo com uma grande cobertura vacinal. Assim, nós vamos poder começar a diminuir o espalhamento, a disseminação do vírus, né? A vacinação, a imunização, ela é um pacto coletivo, né? Vacinado, você tem uma proteção individual, mas nós precisamos, para que todos estejam protegidos, vacinar aí cerca de 70%, 80% da população brasileira. A Copa América, evento de futebol realizado no Brasil nas últimas semanas, trouxe pelo menos uma nova variante do coronavírus para o país. O sequenciamento genético de amostras, processo para identificação das cepas do vírus, realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, identificou 2 casos da variante B1.621, que já circula pela Colômbia e Equador, entre 12 exames realizados. Bom, temos o risco de vir aí uma terceira onda no país, professor Saldiva? Bom, eu não seria talvez a pessoa mais qualificada para falar sobre o tema, porque eu estudo mais a biologia do vírus e tem até uma pitadinha meio antropológica, porque eu converso, ou sociológica, com as famílias dessas pessoas, tanto no momento que eu peço autorização para realizar a autópsia, e infelizmente, por ser uma autópsia que não abre o corpo, existe um sentimento de generosidade muito grande da população, e depois para explicar o que aconteceu. Né? O que nós achamos? Professor Luiz Carlos, o senhor quais seriam as consequências dessa nova cepa? Nós poderíamos ter uma terceira onda? Olha, primeiro que nós ainda nem saímos da segunda onda, né? Nós não tivemos um número de casos, assim, uma queda sustentada no número de casos e no número de óbitos. Com o avanço da vacinação agora, porque nós estamos observando, né, uma aceleração da vacinação, principalmente da aplicação da primeira dose, o que é normal agora no Brasil, nós estamos observando uma queda agora no número de casos, mas principalmente, o que é mais importante, é uma queda sustentada no número de internações e no número de óbitos. A questão das variantes é o seguinte, nós já temos uma variante para chamar de nossa, né? Nós já temos aqui a nossa P1, que a OMS agora batizou de variante Gama. E nós recebemos no Brasil também, porque o Brasil não cuidou dessa questão das fronteiras, a variante Delta, que veio lá da Índia. A OMS começou a batizar as variantes com essas letras gregas, né? Alfa, beta, gama, delta, temos a Epsilon, temos a lambda, temos outras, mas as mais preocupantes, Joel, são a variante Alfa, que surgiu lá no Reino Unido, a variante Beta, que surgiu na África do Sul, que ela consegue, inclusive, prejudicar um pouquinho a resposta de algumas vacinas, como a da Johnson & Johnson e da variante de Oxford, a nossa variante, a P1, que nós chamamos agora de Gama, e a variante Delta, que é a variante indiana, que já está se espalhando aí, que já chegou a aproximadamente 100 países. Essas variantes, a Gama e a Delta, elas são as variantes dominantes, elas são as variantes de atenção mais preocupantes que nós temos até o momento, quando comparadas com todas as outras. Por quê? Elas possuem o maior poder da infecção.
elas possuem uma mudança na proteína lá, espícula do vírus, que dá a essa nova variante uma maior capacidade, por exemplo, de invadir as nossas células. E quando o vírus ele entra nas nossas células, ele começa a fazer mais e mais cópias dele mesmo, né? Então, nesse processo de evolução natural, como é um vírus de RNA, né, a gente sabe disso, ele vai sofrendo mutações aleatórias o tempo inteiro. Basta ele entrar no corpo de um ser humano, do hospedeiro, porque nós somos os hospedeiros naturais do vírus, ele vai começando a fazer cópias dele, né? E agora, nem todas essas cópias, elas que vão ocorrendo mutações, elas são boas para o vírus. Muitas delas não são. Então, nesse tempo todo que nós temos de pandemia, 1 ano e meio praticamente, né, começando lá desde o dia 31 de dezembro de 2019, surgiram 4 variantes de atenção mais preocupantes. Então, essas 4 variantes de atenção, elas estão, nesse processo de evolução natural, o vírus está tentando fugir da resposta de proteção do nosso sistema imune. E num processo de vacinação lenta, o risco que nós corremos é que o vírus comece a tentar fugir também da resposta de proteção das vacinas. Isso, felizmente, não está acontecendo. Tá? O vírus, por exemplo, ele não está se tornando mais letal, mais patogênico. Isso aí é muito bom, né, para a gente. Então, apesar de que ele esteja tentando, né, sofrendo essas mutações aleatórias, sempre para se adaptar ao hospedeiro humano, ele não está ficando mais letal. E como já passou bastante tempo, né, 1 ano e meio, agora o que nós estamos observando, com o processo de vacinação lenta, e mesmo lenta, mas em alguns países já mais rápido, né, lento aqui no Brasil, nós estamos observando, por exemplo, que alguns estudos mostram que as vacinas estão reduzindo a velocidade de evolução do vírus SARS-CoV-2. Então, por exemplo, a diversidade do vírus ela está diminuindo à medida que aumenta a taxa de vacinação em massa. Isso aí, né, foi uma conclusão feita com a análise dos genomas do vírus SARS-CoV-2 disponíveis aí em várias bases de dados. Então, a ótima notícia para a humanidade é que assim, as vacinas elas estão reduzindo a diversidade genética na parte do vírus, da proteína espícula, que é responsável, né, pela infecção. Então, isso aí é uma ótima notícia. Professor Paulo Saldiva, com a vacinação lenta, o processo de vacinação lento, com as variantes circulando aqui já no nosso país, é fundamental evitar aglomeração e manter os cuidados com a máscara e o gel. Eu não tenho dúvida disso. A gente tem tido muitos raros casos de pessoas que vieram desenvolver quadros graves, mesmo vacinadas e mesmo tendo contraído a vacina, a Covid antes. E a análise da letalidade que você perguntou e do tempo de permanência, ainda existem algumas dúvidas em relação a gente. Por exemplo, nos casos graves, a gente tem notado que o vírus fica circulando, fica presente no corpo em atividade de visão por muito mais tempo do que os 15 dias que se apregou. Ele pode chegar a ficar até 2 meses, né? O que implica, aí volta, mesmo uma pessoa que tenha tido alta em um caso grave, ela deve continuar usando máscara, não somente para si, mas para proteger as pessoas com que ela vai conviver na sua residência. E também a gente aprendeu muito com o tratamento como você tem tido pacientes mais jovens e, consequentemente, com mais reserva funcional, a letalidade pode estar caindo por proteção dos segmentos mais vulneráveis, permitindo uma maior taxa de sobrevivência e, ao mesmo tempo, a gente aprendeu. Aprendeu porque foi muita gente naquela primeira onda que foi para as UTIs que não estavam acostumados a lidar com pacientes graves. Não tinha muita gente sabendo fazer circulação extracorpórea para manter o pulmão, reduzir a pressão no pulmão e manter a oxigenação tecidual. Você não tinha gente suficiente para fazer diálise. Com o tempo, houve uma capacitação durante o treinamento, e com isso a letalidade também cai. Eu acho que nós teremos essa proteção pelo menos no próximo ano, porque o vírus deve continuar circulando no mundo, como aconteceu. O vírus da influenza de 1918, ele circulou por quase 30 anos. Então, enquanto não tiver uma taxa global de vacinação certa, essas novas variantes vão chegar em diferentes países e pode provocar pequenas ondinhas que vão se manter durante o tempo todo. Ou seja, o SARS-CoV-2 veio
para ficar, não por um ano, mas talvez por alguns anos. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Cerca de 23 milhões de crianças não receberam as vacinas básicas em 2020. O Eleutério Gavan, de Nova York, tem as informações. Angola e Moçambique estão entre países com o maior aumento de crianças que não receberam a primeira dose de vacina combinada de difteria, tétano e coqueluche. Os dois países lusófonos são exemplos de como foram afetadas as vacinações básicas através de programas de rotina em 2020. No total, foram 23 milhões de crianças que não receberam as vacinas, com 3,7 milhões a mais do que em 2019. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo da ONU para a Infância, UNICEF, realçam que os novos dados sobre interrupções do serviço global mostram como a maioria dos países teve quedas nas taxas de imunização infantil. No ano passado, 17 milhões de crianças provavelmente não receberam uma única dose da vacina durante o ano. Esta situação piorou as já consideradas imensas desigualdades no acesso aos imunizantes. Grande parte destes menores vivem em comunidades afetadas por conflitos, em locais remotos com poucos serviços ou ambientes e assentamentos informais. Nesses lugares, passam por privações, como acesso limitado a serviços básicos de saúde e sociais. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre o papel social da vacinação, com o professor Luiz Carlos Dias, ele é professor titular da Unicamp, e o professor Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo. Eu queria repercutir com os nossos dois convidados essa informação que o Eleutério Gavan trouxe de Nova York. O Brasil, obviamente, foi um dos países afetados, né? A crise sanitária comprometeu as vacinações básicas. Que consequências terá isso, né, para o nosso país, professor Luiz Carlos? Olha, primeiro que uma das coisas mais importantes é você ter no seu sistema de saúde medicamentos e vacinas para toda a população, mas fundamental é garantir acesso. E acesso é uma das questões mais complicadas. Para você ter uma ideia, a área de doenças parasitárias tropicais, eu coordeno um projeto aqui, um consórcio na área de descoberta de medicamentos para doença, novos tratamentos de medicamentos para doença de Chagas e malária. A questão de acesso é extremamente complicada, principalmente nesses locais citados aí, zonas de conflito, né, os países de baixa renda, as populações vulneráveis nesses países de baixa renda. Então, a questão de acesso é complicada. Agora, não é só isso. Nós temos também hesitação vacinal, nós temos o movimento anti-vacinas crescendo muito no mundo e crescendo muito aqui no Brasil, e esse movimento anti-vacinas, ele afeta a credibilidade das vacinas, ele coloca medo, ele assusta as pessoas em todos os países. Ele sempre foi muito forte nos Estados Unidos e alguns países europeus, mas nesse momento ele está afetando também a campanha de vacinação em massa contra a Covid, e nós podemos, por exemplo, ter perdas irreparáveis nas campanhas de vacinação para as nossas principais vacinas, né, do calendário vacinal para crianças até 5 anos. Veja que de 2018 para 2019, nós já tivemos uma queda na cobertura vacinal das principais vacinas para as nossas crianças até 5 anos no Brasil. Nós não tínhamos casos de sarampo, em 2018 para 2019 já apareceram aí 18 mil casos de sarampo. O sarampo é uma doença altamente transmissível, muito mais transmissível, por exemplo, que o SARS-CoV-2. Então, tem a questão do movimento anti-vacinas, tem a hesitação vacinal, tem a questão de acesso, e certamente que isso aí vai ter implicações muito grandes, né, para a saúde pública no Brasil, porque nós não podemos correr o risco nesse momento, Joel, né, de perder, né, de ter perdas irreparáveis em todos os ganhos, por exemplo, de vacinação em massa que nós tivemos nas últimas décadas. Nós temos o PNI, que é um modelo para países com mais de 100 milhões de habitantes, um orgulho para o país. O brasileiro gosta de vacinação, sempre aderiu às campanhas de vacinação em massa, então nós não podemos correr o risco, por exemplo, de ter perdas irreparáveis nesse nosso processo de vacinação em massa das nossas crianças. É verdade, eu me lembro, na época de criança, eu tinha uma relação muito interessante com a vacinação, porque eu lembrava do Zé Gotinha. Né? Quem não lembra do Zé Gotinha? Sim. O professor Paulo Saldiva, antes de ouvir o Frank Valverde, que tem informações importantes, por que cresceu aqui no país esse movimento anti-vacina? O negacionismo do governo é uma das razões, mas existem outras? Existem, né? A ignorância, nós temos que começar agora a fazer a epistemologia da ignorância.
porque a gente entende as forças que fazem gerar o conhecimento, mas a ignorância é completamente diferente. Ela é muito fácil de criar. Para você fazer uma pesquisa trabalho. A ignorância ela pode sair por várias razões. O movimento antivacinal, ele está enraizado, ele já existia desde os anos 70, e ele ganhou muita força com a vacina, quando o Wakefield publica no Lancet, em 98, um artigo, ou 99, não foi no final dos anos 90, que ele publica que há uma associação entre a vacina tríplice e autismo. Ele virou uma celebridade, ganhou muito dinheiro com isso, só que o trabalho era fajuto. E por que ele fez isso? Qual a razão? É um distúrbio psicológico, é a ganância, são aspectos culturais. Então, hoje, o movimento antivacinal ele tem várias razões. A geopolítica, fazer uma série de ganhos, notoriedade e, inclusive, digamos, a ignorância natural que todos têm. E, além disso, o Brasil hoje está com uma taxa de vacinação de sarampo, a última vez que eu vi, da ordem de 50%. Caindo, né, quando você devia ter 80%. Então, embora os Estados Unidos tenham uma rejeição à vacina maior que o Brasil, os Estados Unidos vacina mais para sarampo do que o Brasil. Ou seja, não é só ignorância, não é só convicção. Existem fatores estruturais, existe a dificuldade das famílias compreenderem a importância disso, existe um desabastecimento de algumas vacinas que podem ajudar, existe todo um desmantelamento da estrutura de atenção primária que ocorreu no Brasil ao longo do tempo. Então, é muito complexo isso, mas nós estamos montando. Eu estou montando um grupo no Instituto de Estudos Avançados dedicado ao estudo da ignorância médica. Que tá aí, olha, isso é muito importante, porque a adesão a medicamentos aqui no Brasil durante a pandemia, que não tem comprovação científica, foi grande entre os médicos, né? Sim, mas então, a gente quer estudar por quê? Porque tem alguns valores, são vários conteúdos, não é uma coisa única. E qual a contribuição de cada um? Porque nós precisamos fazer a vacina contra a ignorância, ou um remédio, porque a gente está desenvolvendo o idiotil, que é um remédio que elimina, através de uma dose única, esse tipo de coisa. Mas enquanto não desenvolve o idiotil, a melhor vacina contra a ignorância é a informação, como a gente está discutindo agora. E você tem que usar, inclusive, a linguagem que esse pessoal usa, inclusive de youtubers, para chegar no mesmo nível de comunicação. Porque não adianta publicar na Science, não adianta publicar na Nature, ninguém vai ler isso. Então tem que ter até um problema, tem uma estratégia de vacinação, que a vacinação contra a ignorância vai ter que ser desenvolvida através do estudo das suas causas. Ô, Frank Valverde, essa vacina vai ter que ter muita vacina no país, hein? Contra o idiotil. Você sabe que essa vacina, um dos grandes aplicadores dela somos nós da mídia, né? Que a gente pode contribuir muito para combater isso, né? Acho que a gente tem um papel muito grande na aplicação do idiotil aí, né? Eu digo que a gente vive a era da estupidez, né? Por vários motivos. Nós estamos, e um deles é esse, né? Acho que os estudos todos já foram comprovados da eficácia, da importância das vacinas, e pessoas ainda fazendo movimentos como nós tivemos aí recentemente, acho que no último fim de semana na França, né, que é tido como um dos países mais avançados, né, inclusive no estudo das vacinas, né, com Pasteur, enfim, né, aí na contramão da história. Você sabe que nos Estados Unidos também, Frank, tem um movimento muito grande anti-vacina nos Estados Unidos. Exatamente. Agora, isso era da estupidez, né, a gente devia estar avançando e está retrocedendo, né. Mas, Joel, falando em vacina, eu queria falar sobre a nossa enquete, né. Nós, para cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete sobre o tema que vai ser debatido no programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte enquete: você já se vacinou? E o resultado foi o seguinte: 68% disseram que sim,
contra 32% que não. É bem diferente dos resultados, inclusive, da população brasileira como um todo, né? Antes nós tivéssemos a população inteira, né, com 68%, mas não, os nossos seguidores, né, e seguidoras são pessoas que já se vacinaram ou que estão mais atentas nessa questão e se manifestaram nessa nossa enquete. E o outro tema que eu acho importante para a gente abordar, inclusive até para o programa de hoje, Joel, é com relação ao nosso Momento ODS, Agenda 2030 da ONU, que trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a sua meta 3, né, fala de saúde e bem-estar. E dentro dessa grande meta, nós temos a meta específica, né, no caso até aqui nosso, do Brasil, que é apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias e inovações em saúde para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, proporcionar o acesso a essas tecnologias e inovações incorporadas ao SUS, incluindo medicamentos e vacinas para toda a população. Essa é uma meta que a gente tem que trabalhar isso até 2030. E agora, no momento que a gente está vivendo, muito mais com a Covid-19 aí assolando o país inteiro, sendo o país, infelizmente, um dos recordistas em mortes no mundo. Mas eu queria retomar um outro assunto, Joel, também, que eu acho que é importante. O Dr. Paulo falou do trabalho dele com as autópsias, né? E eu queria perguntar para o Dr. Paulo, o que essas autópsias que ele realizou nas vítimas de Covid-19 trouxeram de novidade para si? Frank, você pode repetir a pergunta? Frank, repete a pergunta que deu um corte aí, nós estamos transmitindo aqui. Perfeito. Eu queria perguntar ao doutor Paulo Saldiva, as pesquisas, as autópsias que ele realizou, os resultados, o que eles contribuíram, o que eles trouxeram de novo para a ciência de maneira importante, que antes da Covid não se sabia, e agora com essas autópsias acrescentaram alguns dados para serem estudados e aprofundados com relação à Covid e outras enfermidades também. Bom, agora, primeiro, eu vou ter que desligar. Tem um redutor de energia ególica, que é uma energia emitida por professores universitários, quando vão falar da importância da sua pesquisa. A gente está transformando isso na nossa faculdade em energia egoelétrica, porque ela é absolutamente renovável, sustentável, mas também insuportável. Eu só queria que... o que as autópsias mostraram? Eu vou começar comigo. Eu achei que era uma doença... A gente tinha acompanhado o surto de H1N1 em 2009. Achamos que era uma doença respiratória e, com o tempo, a gente foi vendo que era uma doença sistêmica. E o vírus tem uma chave que abre várias células, portas de várias células em diferentes órgãos. E ele então, está presente no cérebro, está nas glândulas salivares, está nas gônadas, está no fígado, então ele provoca uma infestação sistêmica. Embora o cenário maior seja o pulmão, na maior parte dos casos, ele vai para outros lugares, inclusive para células que revestem os nossos vasos. Então, ele é muito. Depois a gente viu que ele é muito mais trombogênico, ou seja, ele do que as outras. Todas as doenças inflamatórias sistêmicas aumentam a taxa de trombose, mas ele é muito mais do que as outras doenças virais que a gente acompanhou. Então, isso. E talvez aí tenha sido a primeira contribuição. A gente foi um grupo que consolidou bastante o conceito da doença da trombogênese, e a ponto de já ter protocolos hoje de estudando o efeito de anticoagulação, seja parcial, seja plena, em pacientes para ver o desfecho. Outra coisa que o grupo conseguiu mostrar, as autópsias conseguiram mostrar, foi o mecanismo de morte das crianças, que é diferente do mecanismo de morte dos adultos. Enquanto nos adultos a doença é predominantemente respiratória, nas crianças ela é muito mais sistêmica, tem um componente cardíaco muito grande e é fruto. A criança monta uma resposta inflamatória tão exuberante que, no afã de destruir o vírus, acaba destruindo alguns órgãos que estão infectados. Então, por exemplo, muitas delas entram com insuficiência cardíaca. Então, nós temos, infelizmente, a maior série de autópsias de crianças do mundo. Aliás, acho que foi o grupo que mais fez autópsia de Covid no mundo. E essas crianças foram particularmente dolorosas porque eu tenho o rosto delas na memória de cada uma delas. E
E também a gente agora está estudando o leite COVID. Nós tivemos 1.700 pacientes que foram tratados no HC, e a gente está estudando, tanto do ponto de vista clínico, como alguns deles falecem e vão para autópsia. Então, nós estamos querendo saber qual é o mecanismo e, principalmente, quais são os marcadores clínicos ou genéticos que fazem prever que o indivíduo vai sair com complicações tão graves a ponto de nós termos hoje um problema que vai se avolumar no futuro. O que fazer com as pessoas com sequelas graves da Covid-19? Ou senão a gente vai aumentar ainda mais a desigualdade do país. Você acha que uma pessoa que mora numa situação precária vai ter colchão, casca de ovo, cuidador, vai ter oxigenoterapia domiciliar? Quer dizer, como é que nós vamos fazer para lidar com uma massa muito grande que supera a capacidade atual de tratar as pessoas com incapacidade permanente? Então, é isso que a autópsia está ajudando, e talvez ela venha ajudar mais, principalmente no caso de entender por que algumas pessoas evoluem dessa forma. É o inóculo, é a variante, é a conjunção dos dois, é o tempo que demorou para ele receber tratamento, aquela espera na UTI, ela pode ter terminado a doença se agravar, é a ventilação inadequada. O que foi que aconteceu? Então, isso a gente precisa saber para evitar que outras pessoas passem por isso. Professor Luiz Carlos, o professor Saldiva evidenciou a importância, né, de se vacinar a população vulnerável, né, porque as sequelas podem ser graves, né, no andamento da vida da pessoa que contraiu a doença. Então, a vacinação nesse momento é fundamental, sobretudo para atingir essa população. Olha, a vacinação ela é a melhor estratégia que nós temos para sair dessa pandemia. Vacinar 70%, 80% da população brasileira, todos, né? Primeiro a população adulta, todos acima de 18 anos, e depois, né, muito provavelmente, nós vamos vacinar também os adolescentes e as crianças, né? Então, nós temos que vacinar não só os vulneráveis, nós começamos vacinando essas populações vulneráveis, mas nós só vamos sair da pandemia vacinando toda a população brasileira. O Brasil vacinou, até o momento, Joel, eu peguei os números aqui atuais, olha só, um total de quase 123 milhões de doses foram aplicadas. Esses 123 milhões de doses, eles correspondem a cerca de 83% das doses de vacinas que nós temos hoje disponíveis no Brasil. Então, nós ainda temos algumas doses disponíveis para serem colocadas, injetadas na população, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais vacinas e nós precisamos acelerar o processo de vacinação, porque essas doses elas foram aplicadas no período de 6 meses. Nós começamos a vacinação no país no dia 17 de janeiro de 2021. Hoje é dia 19, então praticamente 6 meses nós vacinamos com a primeira dose 42% da população brasileira em 6 meses, ou seja, 89 milhões de doses, e com a segunda dose ou com a dose única da Janssen, cerca de 16% da população brasileira. Olha só, nós precisamos atingir, num período mais curto, cerca de 80%, então nós estamos muito longe ainda do objetivo. Tá? Então você vê, é claro que a segunda dose, ela sempre vai ser, o percentual sempre vai ser menor do que o da primeira, porque algumas vacinas como a de Oxford, né, a AstraZeneca, da Pfizer, elas precisam aí de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. Então isso é normal. Mas nós precisamos atingir com a primeira dose, rapidamente, 80% da população brasileira. E aí nós estamos hoje com 42%, isso em 6 meses. Nós não podemos esperar mais 6 meses para vacinar os outros 40%, entende? A gente precisa acelerar esse processo. Então, a vacinação rápida, junto com a manutenção das medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos, porque nós não podemos esquecer disso, né? Só a vacinação, ela não vai nos tirar dessa pandemia. A vacina não é mágica, né? Então, nós precisamos manter as medidas não farmacológicas para que a gente possa, né, aos poucos, diminuir essa disseminação, o espalhamento do vírus, o surgimento dessas novas variantes de atenção. Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório Terceiro Setor com o Frank Valverde. Frank, como é possível acelerar a vacinação no país, como propõe o professor Luiz Carlos, se tem pessoas que estão ganhando dinheiro no YouTube com vídeos anti-vacinas?
É verdade, Joel. No nosso site, no site do Observatório Terceiro Setor, nós temos inúmeras matérias que são importantes, né? E uma delas que tem ganhado maior destaque é essa, que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que diz que pessoas estão ganhando dinheiro no YouTube com campanhas antivacinais, né? É uma coisa que fake news puro, diga-se de passagem, né? Vamos colocar aqui claramente, né? Que pessoas ganham dinheiro inventando mentiras, né? E explorando a boa-fé das pessoas, inclusive pessoas que são médicos, né? Nós temos aqui, não vou nem citar o nome, acho que até convido as pessoas que leiam a matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, né, no nosso site. Não vou citar o nome, acho que não vou dar esse cartaz para esse médico, mas ele diz que quem teve Covid tem que se vacinar, é uma pergunta que ele faz, e num vídeo de 2 minutos e 48 segundos, né, ele defende que a pessoa que teve vacina já está imunizado e que não precisa se vacinar. Está fazendo um desserviço muito grande, né, isso, claro, aumenta o número de visualizações, né, porque todo mundo quer saber, então, né, então se eu já tive Covid, eu não preciso me vacinar, e vai lá, e, claro, essa visualização excessiva desses vídeos acaba monetarizando e ele ganha dinheiro com isso, né? Pessoas ganham vantagem. Então, quer dizer, é uma indústria que se faz paralela a isso, trabalhando com fake news, com as mentiras em detrimento do quê? Da boa-fé da população brasileira. E o maior exemplo disso, nós temos aqui em São Paulo, né, o nosso governador, né, que já teve Covid lá atrás, né, a coisa não sei precisar quando, mas vamos chutar há 1 ano atrás, um pouco menos. Se já teve 2 doses da Coronavac, né, vacina do nosso Butantan, e infelizmente acabou de contrair novamente a Covid. O que mostra o quê? Que mesmo vacinado, né, e tendo Covid lá para trás, ele não estava totalmente imunizado, não estava 100%. Tanto que ele está agora, né, tudo bem, uma forma leve, mas ele está isolado, sofrendo com a nova contaminação da Covid. Então é importante alertar isso, né, eu acho que até o professor Luiz Carlos, o professor Saldívia, podem desenvolver essa questão dessa necessidade das pessoas que, mesmo sendo vacinadas, que é importante a vacina, mas os cuidados devem ser mantidos ainda, né? Acho que o professor Luiz Carlos pode até desenvolver um pouco mais essa questão. É uma pergunta objetiva, né, Franklin? Por que as pessoas que já contraíram Covid-19 precisam ser vacinadas? Primeiro é o seguinte, né? Todos devem tomar as 2 doses da vacina ou a dose única da Janssen. Até porque tem muita gente que está andando por aí que pegou Covid e ficou assintomático, nem sabe que pegou Covid. Então, o correto é todo mundo tomar as 2 doses da vacina. Quando você toma a primeira dose, você está começando a treinar o seu sistema imunológico para produzir uma resposta de anticorpos ou de células de memória. Você pode ser infectado depois da primeira dose. Quando você toma a segunda dose, a segunda dose, quando você inocula novamente o mesmo antígeno, o seu sistema imune ele dá uma resposta mais robusta de proteção. Então, você tem uma proteção individual após a segunda dose da vacina, cerca de 2, 3 semanas após a segunda dose. Mas isso não quer dizer que você tem um escudo protetor contra o vírus. Porque essas vacinas, como eu falei antes, elas não foram desenvolvidas para serem esterilizantes, para impedir, por exemplo, o vírus de chegar perto de você e de infectar o seu organismo. Não, se você tiver contato com o vírus, se você não cuidar com as medidas não farmacológicas, principalmente o uso de máscaras, você pode ser infectado. Mas, ao ser infectado, essas vacinas foram desenvolvidas para tornar a sua doença uma doença mais leve, mais branda, menos grave, né? Esse é o objetivo dessas vacinas agora. Então, você tem que tomar as 2 doses das vacinas, mantendo as medidas não farmacológicas. Apesar de que, com a segunda dose, a sua resposta de proteção ela é mais robusta, ela ainda não é suficiente para evitar você de ser infectado. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento, né? Se eu puder depois fazer um comentário sobre essa questão de negacionismo, eu gostaria de abordar, porque ela é extremamente importante nesse momento, tá? Por favor, fique à vontade. Então, nós cientistas, Joel, Franklin, professor Saldívia, né, nós precisamos continuar transmitindo informações corretas, de forma transparente para a sociedade. E nesse contato com a sociedade, nós precisamos muito de vocês, jornalistas. Mas nós precisamos de jornalistas, né, de jornalistas sérios, nós não precisamos dos pseudo-jornalistas, nós não precisamos de pseudocientistas, nós não precisamos desses médicos que não entendem, né, o método científico, que não entendem de ciência, né, e que estão hoje aí ajudando a espalhar
desinformação e o vírus da fake news. Hoje no Brasil nós estamos combatendo, né, o vírus, o SARS-CoV-2 que mata, mas nós também precisamos combater o vírus da fake news, porque esse vírus da desinformação também mata a gente. Entende? Então é fundamental combater esse movimento que vem aí muito organizado, por exemplo, do Gabinete das Sombras, do Gabinete do Ódio. Isso existe, né? Vocês vejam uma matéria recentemente divulgada aí, né, no Globo, que dados científicos falsos, como eles vêm sendo, por exemplo, disseminados, inclusive por parlamentares. Então a sociedade brasileira precisa entender que as opiniões de cientistas qualificados, elas não podem ter, gente, o mesmo peso que opiniões de políticos, ou de pseudojornalistas que não têm informação científica, ou desses médicos que não acompanham a evolução da ciência. A população precisa entender que a ciência salva vidas, salva do negacionismo, salva do obscurantismo, e que nós estamos percebendo, num momento como esse de pandemia, que a confiança da população na ciência, ela aumenta. A Covid está mostrando que, gente, não há um mundo seguro sem ciência. E para nós vencermos essa batalha contra o vírus SARS-CoV-2 e contra o vírus das fake news, nós precisamos atuar juntos. Todos os setores da sociedade, todas as áreas de exatas, as áreas de humanas, as áreas sociais, e contar com vocês, jornalistas, com divulgadores de ciência, porque nós estamos tentando esclarecer a população, olha só, de baixo para cima, contra um movimento que vem lá de cima para baixo, que é muito forte. Um outro aspecto negativo, né, nessa questão da vacinação no país, professor Paulo Saldiva, é a politização que houve, né? Ela criou um clima obscurantista e realmente atrapalhou a compreensão da população, do brasileiro médio. A fake news e a polarização política, ela existe em todas as pandemias. Se você for ver a descrição do Tucídides, da história da Guerra do Peloponeso, a morte do Péricles por uma febre que devastou Atenas foi atribuída aos persas. Se você imaginar que religião e um Deus punitivo ou um capeta que estava querendo destruir a gente, tudo isso também foi acompanhando as pandemias e as vítimas, né? Muita gente foi queimada, foram os judeus, foram os ciganos, e sempre também houve uma luta contra porque não que os movimentos sanitários não criaram autoritarismo, mas eles contribuíram, porque você tinha que vacinar. Veja a revolta da vacina. Então, isso aqui vem acompanhando a gente sempre, né? E agora, o que aconteceu é que a bobagem ganha pernas. Assim como o bom ganha pernas. Por exemplo, vocês, como jornalistas, vocês acham que se tivesse Instagram, teria acontecido Nagasaki? Ou se bastava a visão de Hiroshima destruída, você já teria um impedimento moral. É verdade. De fazer uma atrocidade. Agora, você tem esse movimento de ignorância que ganhou voz. O problema é que nós damos ouvidos. O Fábio eles falaram e a gente tem que ouvir. Então, a capacidade de discernimento do que é verdade. No meu grupo de turma, tem indivíduos que repassam absolutamente fake news. E até criei o verbo empenicar. Ele fica empenicando o ouvido da gente com algo, né? Bom, vamos manter o decoro acadêmico nesse espaço. Então, eu acho que o fato da gente ter a politização sempre foi palco, e agora a pandemia sempre foram questões de politização, e não são os persas, é a China. Você tem preconceito contra isso, então você mistura questões políticas, econômicas, culturais, ideológicas, e usa com isso, e usa até para isso o fetiche da ciência. Nunca a palavra ciência foi tão usada de forma tão errada, tanto utilizando de má ciência, como dizendo que fatos, por exemplo, quantas pessoas podem sentar num restaurante, se o restaurante fecha às 7 ou vai fechar às 10, se aquilo é baseado em ciência. Não tem nenhum estudo que mostre que o vírus se torna mais infectante depois das 7. E quanto ao fato de você se estudar, então muita gente fala de ciência como um fetiche, para legitimar ações que são, algumas vezes até escusas, e assim eu acho que
Por isso que eu acho, eu volto a reforçar o que foi já dito, que nós temos que vacinar, porque as vacinas não são esterilizantes. E mesmo que ela te proteja da doença grave, ela não pode proteger alguém que não se vacinou e que você, por carregar o vírus de uma forma inadvertida, por estar assintomático, esteja comprometendo a saúde de outrem. Isso nos remete para essa falta de cidadania, para essa falta de empatia que está vigindo no mundo como se fosse uma pandemia também. O mundo onde você tem absoluto controle sobre si mesmo, você se julga dono de todos os seus direitos e quase nenhum dever em relação à sociedade que te envolve. Professor Luiz Carlos, esses questionamentos que estão surgindo em relação à ciência no país, que nós estamos vivendo esse momento, ele é motivado também pelo negacionismo de profissionais da área de saúde. Como é que o senhor explica essa contradição? Olha, é impressionante o que nós estamos vendo nesse país, né? Eu costumo dizer aqui que nós precisamos furar a bolha das nossas instituições acadêmicas e levar a ciência e conversar sobre ciência com a população de uma forma clara, transparente, né, palatável para a sociedade. Mas antes nós precisamos para furar a nossa bolha, nós precisamos fazer uma discussão interna, porque nós temos muitos colegas nossos que sentam nos nossos bancos aqui nas reuniões de departamento, de congregação, que também estão aí por narrativas políticas, alguns por questões religiosas, adotando o discurso da pseudociência, do negacionismo científico, do obscurantismo. Então não são só médicos. O problema é que a população brasileira acredita muito, né, na classe médica, e você vê que a classe médica está totalmente dividida. Você vê o próprio Conselho Federal de Medicina, que deveria estar tendo uma postura mais rígida, mais responsável no combate a essa pandemia, infelizmente não está. Está atuando, na minha opinião, do lado do negacionismo, né, defendendo, por exemplo, tratamento sem eficácia para a Covid-19, e quando nós deveríamos estar todos, né, nadando, né, no barco para o mesmo lado, defendendo as vacinas, defendendo o uso de máscaras, defendendo, né, o distanciamento físico, porque isso é ciência. Se você comparar, por exemplo, a Covid-19 com o que aconteceu há pouco mais de 100 anos com a gripe espanhola, lá morreram mais de 50 milhões de pessoas. As pessoas já usavam máscaras lá, mas lá eles não tinham, por exemplo, os conhecimentos que nós temos hoje. Primeiro, vacinas. Vacinas são um grande legado dessa pandemia, uma resposta absolutamente extraordinária da ciência. Vigilância epidemiológica no sentido de testar pessoas, que o Brasil faz muito pouco, né, para testar, para isolar essas pessoas infectadas, para, inclusive, aconselhar os contatos, né, isolar os contatos. Vigilância genômica para detectar variantes, essas variantes de atenção que estão surgindo, tudo que foi aprendido, que foi colocado aqui pelo professor Paulo Saldiva, né, os intensivistas, os médicos, eles aprenderam muito desde o início da pandemia. Né, antes, por exemplo, a pessoa já começava a apresentar os primeiros sintomas lá daquela crise de citocinas, tempestade de citocinas, os pacientes já eram entubados. Hoje não, aprenderam com a posição prona. Então a ciência está salvando vidas, gente. A ciência salvou milhões de vidas nessa pandemia. Então, olha, realmente o Brasil, o enfrentamento, né, da pandemia no Brasil, ele vai precisar ser passado a limpo aí, né, porque é um período assim que nós vivemos hoje muito dramático na história do país. Eu espero que a CPI possa passar a limpo a história, né, dos muitos erros que foram cometidos. Eu acredito que muitos deles, até de forma intencional, por exemplo, o governo federal apostou na imunidade de rebanho. Isso aí parece que está muito claro. E não existe imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Eu nem gosto de usar o termo rebanho para uma doença que mata, que deixa sequelas, como o professor Saldiva colocou. Entendeu? Então, a questão é apostar em vacinas. Né? Imunidade de rebanho para uma doença como a Covid-19, ela não existe. Certamente você perderia milhões de vidas. Então, assim, se ficar comprovado que alguns desses erros, né, foram intencionais, isso aí pode configurar um crime. Né? Então, nesse momento, nós estamos misturando, né, interesses políticos, interesses religiosos. Então, nós precisamos avaliar, né, se os erros e os desvios que aconteceram, todos os erros e desvios que aconteceram durante a pandemia. Frank Valverde, nós estamos com menos, né, de 10 minutos para acabar o programa. Você tem informações importantes e eu gostaria de a gente ocupar esse tempo
para esclarecer a nossa população, a gente falou muito de negacionismo, a gente gostaria de falar da importância da vacinação. Nós temos que ser recorrentes, né? A importância da vacinação para evitar pessoas que se contaminem e para evitar mais mortes no país, que já passou de 544 mil pessoas mortas no país. Mas, Franklin, quais são suas informações? Joel, acho que dentro dessa questão é muito importante dizer que o papel da mídia, né, em estar informando, e o Observatório do Terceiro Setor, acho que cumpre o seu papel. E nós criamos a campanha Observatório em Movimento. O que é essa campanha, essa Observatório em Movimento? É uma iniciativa que tem como objetivo ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, dando informações, dando dicas de como viver melhor esse momento de pandemia que nós estamos vivendo e como viver o pós-pandemia. A informação, ela é essencial tanto quanto as vacinas nos dias de hoje, porque ela orienta na questão da importância da vacina e também nos procedimentos de como você fazer para se proteger. Temos que usar a máscara ainda, como foi dito tanto pelo Luiz Carlos como pelo Paulo, para o próximo ano, né, este ano aqui que estamos na metade, para o próximo ano vai continuar com esses cuidados todos. E rapidamente para finalizar, eu convido a todos e todas que visitem a nossa nova ferramenta, o Apoio Terceiro Setor, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Visitem apoio3setor.com.br, 3 em numeral, apoio3setor.com.br. E, Joel, para finalizar minha participação no programa de hoje, vamos continuar usando as máscaras e mantendo o distanciamento social, além de se vacinar. Muito bem, para fechar nosso programa, 2 minutos para cada um dos nossos convidados. O que mais importante vocês gostariam de deixar registrado no programa de hoje, que a gente acabou não falando, mas que é importante para que o nosso ouvinte ouça a respeito da vacinação, do negacionismo, enfim, da importância da vacinação contra a Covid-19 no nosso país. Eu começo com você, professor Luiz Carlos. Olha, primeiro, bom, eu agradeço aí, Franklin, Joel, professor Paulo Saldiva, né, um prazer participar do programa Brasil Cidadão. Gente, vacinação, a vacina é o grande legado dessa pandemia, uma resposta absolutamente extraordinária da ciência. Nós não estamos no momento de escolher vacinas, todas as vacinas foram estudadas, avaliadas, né, em várias fases de testes, e todas as vacinas que foram recomendadas e autorizadas pela Anvisa, elas são seguras e elas são eficazes. Então, vacinar é um ato de empatia, um ato de responsabilidade social. Quando você se vacina, você está se protegendo, mas com uma grande adesão da população, você está ajudando a proteger todos aqueles que eventualmente não puderem se vacinar por razões médicas, principalmente, né? Pessoas assim imunodeprimidas, pessoas com câncer agressivo. Nesse momento, crianças ainda não estão sendo vacinadas, né? As gestantes, né? As grávidas aí com comorbidades. Então, é um ato de empatia. É a nossa melhor chance para sair dessa pandemia. Nós precisamos vacinar rapidamente cerca de 70%, 80% da população brasileira. Até atingir esse percentual, nós precisamos, para evitar o espalhamento, a disseminação de vírus e o surgimento de novas variantes, manter as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos. Isso salva vidas. Nós não podemos pensar em escolher vacinas nem em tomar uma terceira dose, porque no momento o mais importante é aplicar as 2 doses ou a dose da Janssen no maior número possível de pessoas nesse país. Depois vamos deixar essa questão, né, de que país aceita determinada vacina ou de uma terceira dose para o futuro. O nosso primeiro objetivo é sair dessa pandemia, e a vacinação, né, está mostrando isso no mundo inteiro, está mostrando também aqui no país, né, que nós já estamos observando uma diminuição no número de internações em UTI, no número de mortes, e isso aí é que é o mais importante no momento. Então, que é fundamental. Então, eu deixo um abraço e muita gratidão a todas e todos. Nós que agradecemos pela entrevista. Professor Paulo Saldiva, suas considerações finais, que mais importante você gostaria de deixar registrado nesse último minuto do programa? Bom, eu primeiro quero dizer que eu sou um otimista, apesar de eu lidar com gente morta, casos graves, e está no limite entre o aquém e o além, eu diria que nós vamos sair melhor disso, na ciência sem dúvida, inclusive na visão que se tem da ciência. E todo mundo, para esse medo, para essa insegurança que a gente está passando, o antídoto nunca vai ser coragem, mas é esperança. E o caminho mais rápido para a esperança é a vacina. A vacina que vai fazer a epidemia voltar,
a gente poder se aproximar de um mundo parecido com o que era antes, mas certamente ele não será igual. Então, a importância da vacinação, além da questão de saúde, ela é o caminho mais rápido para a recomposição da estrutura social e voltar a emprego, voltar à educação e voltar todos os outros efeitos colaterais causados pela pandemia, que vão além, para você recuperar as escolas e visto da jeito de recuperar esse gap educacional das crianças, principalmente as mais carentes, que ficaram em casa sem poder acompanhar a teleeducação, não tinha estrutura para isso. Então, a vacina é o caminho mais rápido para esse lugar chamado esperança, que, no meu entender, é o maior antídoto para a gente aguentar os dias duros de hoje. A não ser que vença o meu projeto de colocar fluoxetina na cantareira, que aí sim a gente vai poder dar um antidepressivo populacional e talvez a gente possa sair dessa escuridão dessa noite que não está parecendo que amanhece tão rápido assim. Vamos para frente. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, e do professor Paulo Saldiva, professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, o impacto da pandemia nos 17 ODS da ONU. Não perca. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.